E vai botar fim ao contrato com o Pablo e com o Vitor Bueno. São Paulo que vai a campo na quinta-feira, na estreia do Campeonato Paulista, com desfalques. Às vésperas da sua estreia no Campeonato Paulista, que acontece quinta-feira em Campinas contra o Guarani, o São Paulo, que briga pelo bicampeonato, ainda está envolvido em casos de Covid, desfalques, estreias e algumas negociações de bastidores. Deixa eu começar falando dos casos de Covid. São 16 dias de pré-temporada e 16 casos de Covid. A gente tem uma tela aqui que mostra os jogadores que perderam pelo menos 5 dias de trabalho nesta pré-temporada devido ao isolamento, pois estavam assintomáticos, mas testaram positivo. Igor Gomes e Thales é que estão fora do jogo contra o Guarani. Além deles, Arboleda servindo a seleção do Equador nas eliminatórias, os jogadores Luciano e Luan vetados. Mas Rogério Ceni terá estreias. Dos 5 recém-chegados, Patrick, Nicão e Rafinha deverão começar no time titular. Alisson está brigando por posição com Gabriel Sara. E só Jandrei é que deve ficar no banco de reservas. Em relação a bastidores, mesmo a bola começando a rolar quinta-feira, ainda muita movimentação aqui no Tricolor. Vitor Bueno já não treina mais separadamente. Vai abrir mão de quase 10 milhões de reais para rescindir o seu vínculo. Tinha mais 2 anos de contrato. Receberá 2 milhões de reais parceladamente de atrasados que o São Paulo tem com ele. A mesma situação deve acontecer com Pablo, mas Pablo continua vindo no CT e trabalhando em horários alternativos ao time principal. E Gabriel Sara teve uma proposta da equipe do Dallas, dos Estados Unidos, superior a 50 milhões de reais. Mas Sara é considerada a principal joia desta geração e o São Paulo quer segurá-lo mais um pouco e aguardar uma proposta melhor para negociá-lo mais para frente. Aqui do CT da Barra Funda, Eduardo Afonso para os canais ESPN. Boa, Xará. Vamos falar do Vitor Bueno? Olha aí, 120 jogos pelo São Paulo, 59 como titular, 16 gols marcados, 6 assistências, 1,4 chute por jogo, 18,8, quase 19 passes por partida. Este é o Vitor Bueno, que parece... Tá chegando ao fim a história dele no Tricolor, ô Facincani. A saída dos dois, do Pablo também, que parece próxima, é tão importante quanto o reforço, arrumar essa situação? Claro, né? Você libera 2 jogadores que não teriam espaço, que não são baratos, que o torcedor não compra mais a identificação, e eles próprios também, na passagem pelo São Paulo, deixaram a desejar, né? Principalmente no caso do Vitor Bueno, em termos de, dentro de campo, responsabilidade, né? Foi um jogador em que muitas vezes não conseguiu resolver aquilo que se esperava. O Pablo até se esforçou, mas faltou para ele, em algum momento, ser um pouco melhor tecnicamente, ser um jogador em que talvez pudesse entender como que dentro de campo precisa se comportar com a camisa de um clube do peso e da pressão em que vivia o São Paulo. Então, no caso do Pablo, foi, né, a hora errada para um jogador que talvez não tivesse a característica esperada para esse tipo de responsabilidade. O Vitor Bueno já se sabia que era um atleta mais low profile para o espírito que o São Paulo esperava de resolver. Tanto é que muda radicalmente o perfil de contratações, trazendo atletas com outra atitude. Nicão, Patrick e, em especial, Rafinha, que são muito mais com viés de liderança em relação a eles que são mais, digamos assim, um pouquinho de coadjuvância. O presidente do Atlético Paranaense, Mário Celso Petralha, disse que o Daniel Alves quase foi para o Furacão, esse para o Barcelona, e falou sobre o Pablo também, que o Pablo pode voltar para casa. Ele disse, não, é um garoto formado aqui nesta casa, tem um carinho muito grande, se ficar livre do São Paulo... e ele está negociando a rescisão, o pensamento da vida dele é de voltar para casa. Em entrevista coletiva, disse o Petralha. O São Paulo abre mão de pagar para os dois, para o Vitor Bueno e para o Pablo, valores futuros, mas se compromete a pagar muita coisa ainda, né? Os dois saem com um bom dinheiro em mãos para terminar o contrato. Mostra que o contrato não foi exatamente dos mais bem feitos, o Paquim? Não, mostra que o São Paulo não tem sido dos mais bem feitos. O contrato foi bem feito. O que não é bem feito é o trabalho do São Paulo como administração do próprio clube. Isso, porque quando eu digo o contrato mal feito, de pagar um valor X para um jogador que você espera que vingue.
e os dois não vingaram. Mesmo se tivesse vingado, o São Paulo estaria devendo para os dois da mesma maneira. Então, o problema é o São Paulo, não é o Pablo. O problema do Pablo e do Vitor Bueno são problemas técnicos. O problema financeiro ele só é do São Paulo e, nesse caso, né, nada a ver com os jogadores. Pro torcedor pode representar um alívio, né? Não queriam mais ver esses caras lá, então pro torcedor, 2 que eu queria fora estão fora, ufa. Pro Rogério, são 2 jogadores a menos que ele não queria contar. Tem lá seu ponto positivo. Agora, pro São Paulo, é uma derrota. É uma derrota administrativa, é uma derrota financeira, é uma derrota moral. Sim, no caso do Pablo, mais ainda, né? No caso do Pablo, assim, se o Pablo voltar pro Atlético Paranaense, vai escancarar o nível oposto de gestão que os 2 clubes têm. Pois é, o Petralha até fala isso. O jogador que era daqui da casa, um garoto, que nos deu lucro. A maior contratação da história do São Paulo. Vai embora 3 anos depois e vai voltar de graça para o clube de onde ele saiu. Então o Furacão vende o Pablo para o São Paulo por uma mala de dinheiro. 3 anos depois ele volta. Olha que baita negócio. E nesse meio tempo o Furacão ganhou outra Copa Sul-Americana, formou jogadores, vendeu outros, está montando uma boa estrutura no seu departamento de futebol. Então, para o São Paulo, para mim é uma derrota. Mesmo no caso do Vitor Bueno, são 2 jogadores que o São Paulo gostaria que o mercado tivesse absorvido para que a saída fosse de outra forma. O mercado não absorveu, ou os jogadores não quiseram ir para onde o mercado os absorveria. E aí o São Paulo faz um acordo, deixando ele pagar para frente, se comprometendo a pagar para trás. Isso, para mim, traz pouco alívio para o São Paulo, mais um alívio instantâneo, mas só mostra o nível de gestão que o São Paulo tem nos últimos anos. E sem contar que o Atlético ainda tem na gestão atual 2 caras que foram fundamentais em períodos vitoriosíssimos do São Paulo. Paulo Autuori e Carlinhos Neves está chegando agora. Sim. Olha o tamanho disso, né? Será que ambos não caberiam no São Paulo? O Carlinhos até recentemente esteve, mas acabou não ficando. Por que será? Ô, Facica, é um pouco do que o Zupac falou, né? Quer dizer, muito do que o Zupac falou, com muita propriedade. Tem muita coisa errada no São Paulo. Bom, a política do São Paulo hoje é de olhar para o umbigo e os próprios interesses daqueles que estão no poder e esquecer o que é o fundamental, né? De dar passos muito para trás, de você entender que talvez outras vozes precisem ser ouvidas, de abrir um pouquinho a cabeça para o mercado, de deixar de fazer apenas um departamento de futebol para aqueles que queiram se perpetuar no poder e mais por uma gestão profissional. São Paulo precisa parar de colocar à frente os interesses pessoais além dos profissionais. Mas rapidamente, você achou bom o mercado do São Paulo? Trazendo São Paulo, por incrível que pareça, Rafinha... trouxe jogadores que, para o que o Rogério esperava, podem somar bastante. O Rafinha fez uma temporada horrorosa com o Grêmio, mas é um jogador de um nível altíssimo, né? Para mim foi uma grande surpresa o que aconteceu com o Grêmio, principalmente com o Rafinha, mas se eu tivesse a chance, traria para qualquer equipe que eu estivesse numa gestão, porque é um jogador de altíssimo nível. Então, se o Rafinha querer ser, às vezes, menos líder de vestiário, até pela natureza que ele já tem própria, mas um jogador útil em campo, é um senhor lateral, né? Patrick e o Nicão da mesma forma. Nicão sai como referencial da equipe que a gente elogiava agora, campeã sul-americana. O Patrick era um dos grandes líderes do Internacional e joga tem essa característica e joga em de várias liderança. funções. Pode jogar aberto, pode jogar um pouco por dentro, o Nicão da mesma forma. Então, o São Paulo encorpa o elenco com mais vozes, com mais casca, que talvez tenham falhado na temporada passada. Faremos o